Senhor esteja com todos, que todos possam estar bem, que a bênção do Senhor alcance desde já a sua casa, o seu lar, os seus familiares, amigos, e sua vida esteja debaixo da bênção de Deus. Nesse dia, mais uma vez, vamos aqui refletir sobre a palavra de Deus. Já ouvimos alguns louvores, já cantamos, o nosso coração já se abriu. E nesse momento eu convido você a entrar na presença do Senhor através da oração. Por isso, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, com gratidão e com alegria, Senhor, que venho diante da Tua presença neste dia, Pai, contando sempre que o Teu Espírito nos faça entender os Seus desígnios, a Tua palavra nos esclareça, Senhor, sobre aquilo que precisamos aprender neste dia. Que cada irmão, Senhor, possa estar com seu coração aberto, preparado, disposto a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e que o Senhor venha fazer morada em nós. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos contristar, venha, Senhor, nos trazer esse quebrantamento, essa reflexão, esse desejo de mudança, esse desejo de ser mais assertivo, e que a Tua palavra venha nos exemplificar e venha nos ensinar e ser este conselho bom para os nossos dias. Eu oro assim em nome de Jesus. E ajude, Pai, porque o povo é Teu e a palavra é Tua. Em nome de Jesus, venha trazer a Sua bênção sobre nós. Amém? Você que tá aí, meu querido, eu não sei se você já se inscreveu no nosso canal da Igreja Viver a Cristo, canal IEVEC, mas se ainda não fez, faça. Se inscreva para que você possa ter acesso a todo o conteúdo de vídeos, mensagens que os nossos irmãos têm aí preparado, sempre com muito amor e temor a Deus, buscando uma palavra para edificar a sua vida, o seu lar. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Depois que você vê, esses vídeos, que você possa compartilhar, comentar aquilo que o Senhor tocou e falou ao teu coração, e seja um multiplicador da palavra de Deus, né? É maravilhoso estarmos em comunhão ali na nossa igreja, mas é bom também podermos ter este canal, porque aqui a gente acaba conseguindo um acesso maior de pessoas. E claro, com sua contribuição, né? Se você assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. E nesse dia eu quero refletir com os irmãos uma palavra que está no Salmos de número 51, salmo escrito por Davi, um salmo bem conhecido. Normalmente, quando alguém vai falar do Salmo 51, existe 2 versículos chaves ali, mas hoje a gente vai estender um pouco mais essa história para a gente entender o pensamento de Deus para nós nesse dia. Salmo de número 51, nós lemos da seguinte forma: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes,
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Continuando aqui, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Esse salmo, como eu disse, é um salmo bastante conhecido e principalmente, o versículo que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Mas esse livro de Salmo, ele estende um pouco mais do que isso, E então hoje eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre todo esse texto, para a gente entender o contexto com que Davi escreve isso e como que se dá o processo que ele vive aqui nesse momento. É notório, irmãos, a gente pode perceber que existe no indivíduo, no ser humano, uma busca constante, incessante, uma perseguição por uma tal qualidade de vida, Todo mundo hoje quer viver, quer ter qualidade de vida, então algumas pessoas organizam várias coisas na sua vida em busca dessa qualidade de vida. E aí a gente pode dizer, o que seria essa qualidade de vida, Ela vai ser definida diferentemente de indivíduo para indivíduo, porque cada um tem um anseio no seu coração. Uns podem dizer que ter qualidade de vida é ter uma boa saúde física, outros vão dizer que é ter uma boa saúde emocional, ou uma saúde religiosa, ou o equilíbrio do ecossistema, ou ter uma vida financeira bem ajustada. Enfim, dependendo de cada pessoa, o anseio e o desejo por essa qualidade de vida, ela vai ser definida diferentemente. Porém, o que é comum a todos é que essa busca, ela envolve o sentir-se bem, o querer estar bem. E a Bíblia, ela traz pra gente alguns salmos que são conhecidos como salmos penitenciais, que são salmos que possuem um sentimento de penitência, onde o salmista, ele fala sobre a gravidade do seu pecado, ele roga a Deus um perdão imerecido, e ele afirma ter ofendido a majestade divina, insultado a Deus através do seu pecado, e ele se arrepende dessa ação, ele implora a Deus misericórdia pelos seus delitos, e a partir dessa atitude de contrição, nasce uma súplica pedindo para que Deus aplaque a sua ira sobre ele por causa da sua infinita bondade e, em consequência, como castigo do seu pecado. E esse é o momento que a pessoa percebe que o seu pecado, ele provoca uma ruptura na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o próximo, com a natureza. Então existe um reconhecimento de que o pecado, ele afeta o ser humano em várias esferas
da sua vida, e ele consegue ver e perceber essa falibilidade do ser humano e o que isso causa a nível de deterioração e desintegração em suas relações. Mas ao mesmo tempo ele percebe um caminho de volta, um caminho de restauração através do arrependimento e o perdão a Deus. E é sobre isso que basicamente esse salmo ele fala, né? A gente vê Davi, um homem até então honrado, que possuía a cadeira mais alta de Israel, um rei que era conquistador, um rei que trouxe honra à nação de Israel, reconhecimento perante as demais nações, um homem que levou o povo à adoração a Deus, um homem que trouxe riquezas ao reino de Israel, um homem que era um poeta, né? um escritor. Ele produziu vários salmos, produzia cânticos a Deus, e de repente ele começa a se ver descendo uma ladeira que a gente pode chamar aqui nesse dia como uma ladeira de desintegração por causa do seu pecado. Ele passa a ser protagonista de um adultério, e por causa desse adultério um assassinato, e por causa desse assassinato uma mentira, e isso começa a afetar as suas relações, as suas relações familiares, a sua relação com o reino, a sua relação com o seu exército, a sua relação consigo mesmo e principalmente a sua relação com Deus. É aquilo que a Bíblia chama, né, de um abismo chama outro abismo. Então, nesse salmo, nós vamos ver alguns processos pelos quais Davi passou e como ele encontrou a paz e a restauração para a sua vida, para voltar a viver essa qualidade de vida que é o anseio de todo ser humano. Amém? Então, Davi aqui no versículo 4 desse salmo, ele fala: contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Primeiro, Davi reconhece o seu pecado. Davi, ele reconhece que o pecado dele não ficou numa esfera onde isso afetasse somente a sua vida. Davi, ele percebe que ele pecou contra Deus. Davi, ele percebe que ele quebrou uma aliança, que ele quebrou um contrato. Ele foi chamado na presença de Deus, ele foi colocado ali como rei dessa nação para guiar o povo debaixo da orientação de Deus, para fazer com que essa nação de Israel fosse uma nação que estivesse por cabeça, como diz lá em Deuteronômio, ou seja, que fosse referência para as demais nações, uma nação que fosse conhecida como uma nação que adora um Deus único, um Deus verdadeiro, que faz milagres. E aí, de repente, Davi se pega em uma posição de pecado, em uma situação de adultério, e ele vê que isso traz o quê? Uma quebra de contrato. Ele violou a vontade de Deus e o que Deus tinha para a vida dele e para a vida daquele povo. Ele fala no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece que o pecado, ele não é algo social. O pecado ele estava na sua raiz, ele estava dentro dele, que o pecado é uma herança adâmica, é algo que vem desde o primeiro homem, desde o primeiro casal. Então ele fala, por isso ele sente essa necessidade de ser purificado, de ser lavado. Ele fala isso no versículo 2 e torna a falar isso no versículo 7 desse salmo. Então existe uma percepção nítida do ser inadequado. Davi se vê como alguém inadequado.
aquela agonia, aquela tormenta e a busca, a confusão de espírito, de mente, de corpo, de alma, por se sentir inadequado. E que ele tinha o quê? Uma dívida com Deus. Ele experimenta o íntimo dessa culpa e ele é restaurado sobre a responsabilidade dos seus atos. E o ser humano, irmãos, o ser humano ele é um ser plural. Às vezes a gente acha que alguma coisa vai afetar só uma parte da nossa vida, mas nós somos seres compostos. Nós, como diz, né, a tricotomia, nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Então aquilo que afeta a nossa alma, ele vai ter um destaque no nosso corpo, através de uma dor. Aquilo que atravessa o nosso corpo, ele vai ter um destaque nas nossas emoções. Então assim, não existe algo que aconteça em nós e que seja isolado. Uma coisa envolve nessa composição plural que nós temos. Então, Davi aqui, ele expressa isso, inclusive eu queria ler aqui parte do Salmo 38, do 3 ao 8, que ele exprime bem isso, que essa agonia de alma que Davi estava vivendo por causa deste pecado, estava afetando o seu corpo. Ele fala aqui, Salmo 38, verso 3... Não há coisa sã na minha carne por causa da tua ira, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela iniquidade do meu coração. E Davi também no Salmo 51, a parte B do versículo 3, ele fala, o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi, ele tem essa vivência do quão cruel, do quão devastador é o pecado e o sofrimento que isso causa sobre ele. Essa sensação de ser inadequado e promove a ele algo que acontece com muitos de nós, a perda de identidade. E isso é muito sério, irmãos, porque quando a gente se olha no espelho, quando a gente vê, né, o nosso rosto, que a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, e quando nós olhamos essa imagem e o que a gente vê não nos agrada porque nos sentimos impróprios, porque nos sentimos sujos, porque nos sentimos inadequados, inapropriados, porque queremos mudar algo em nós e assim, essa agonia, esse tormento, isso torna-se um tormento na nossa vida. E aí faz nos perder quem nós somos. Nós começamos a questionar quem nós somos, como estamos vivendo, né? E eu lembro de Noemi, porque Noemi perdeu a sua identidade depois que ela sai de Belém com a sua família e lá acontece inúmeras tragédias. Ela perde seu marido, seus filhos e volta para Belém apenas com uma das noras, e alguém diz, olha, aquela ali não é Noemi, e ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque minha vida agora é amarga. Então ela experimenta essa dor
a ponto de perder a sua identidade, a ponto de não querer mais nem ser lembrada de quem ela era, porque aquela vida não lhe pertencia mais. E muitas vezes nós vivemos essa experiência. O que Davi está vivendo aqui é essa experiência de perder a sua identidade, de perder a sua paz, de olhar para si e não gostar do que vê. Então, o que no final das contas Davi perde? Ele perde o que todo ser humano tanto busca: a qualidade de vida, a paz de espírito. E aí Davi, no versículo 8, ele fala, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Aqui ele está falando: Senhor, me dá um alívio, porque o meu corpo, os meus ossos estão quebrados, padecem. E ele demonstra uma outra preocupação, além dessa dor física que ele está sentindo. Ele exprime aqui uma outra preocupação que provém de uma experiência que ele viveu, que ele conviveu, na verdade, com Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14, nós lemos assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso e homem de guerra e sisudo em palavras. Olha as referências que Davi tinha. E de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha quem era Davi, olha como Davi era visto. E por que Davi se sente tão inadequado? Porque ele se olha e ele já não vê mais essa expressão. E continuando a leitura aqui do texto: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então Davi, por essa vivência, por essa experiência que ele teve com Saul, quando Saul era rei, e ele fez o que Deus não tinha mandado, e esse tormento começa a fazer parte da vida de Saul, Davi, ele tem essa preocupação, e por isso que ele fala no versículo 11: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi temia que o Senhor o excluísse, assim como fez com Saul, e que o Espírito de Deus se apartasse da vida de Davi. Então ele demonstra aqui nesse salmo esse sentimento de agonia e desespero, de alma atormentada, gerado por causa do pecado, e tirando completamente a sua qualidade de vida, e isso afetando todas as suas relações, todas as suas relações pessoais, familiar, trazendo um sofrimento e um caos geral. E com isso, a gente pode trazer sobre nós uma preocupação e uma responsabilidade que muitas vezes nós vemos as pessoas falarem: eu vou fazer isso, mas se não der certo, é problema meu, é sobre a minha vida.
Não é bem assim, irmãos. A gente vê aqui, através desse salmo, que Davi, quando ele peca, esse pecado dele não é só sobre ele, não é só sobre a sua vida, não tem consequências somente para o seu mundinho. Davi, através desse pecado, ele interfere em famílias, ele interfere na sua família, ele interfere no propósito do céu, ele interfere no seu ministério, ele interfere no seu reinado, ele interfere em Jerusalém. Ele, para que um homem fosse morto, outros foram juntos para a batalha sem defesa, ou seja, não morreu só Urias, morreu mais homens, famílias foram destruídas, mulheres ficaram sem o seu provedor, filhos ficaram órfãos. Então ele promoveu um caos geral. A sua casa, quando ele vem com uma nova esposa e essa esposa ainda grávida, isso causa um caos geral na sua família que ele já não conseguia administrar tão bem a demanda que ele já tinha de esposas, de família, e ele traz mais um problema para dentro da sua casa. Então, nós precisamos saber que o nosso pecado, ele não afeta só a gente. Ele afeta uma esfera bem maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu tive uma experiência pessoal de uma situação que eu passei e que não afetou só a minha vida, afetou a minha família, afetou meu emprego, afetou amigos, afetou a minha igreja, porque a minha desobediência traz marcas para a minha igreja, faz com que a minha igreja, que a minha liderança seja desacreditada por causa de uma desobediência que foi minha. Eu envolvo o nome de Deus, eu coloco em xeque, eu coloco para as pessoas que sempre buscam algum motivo para desacreditar de Deus, eu trago essa argumentação para que essa pessoa traga uma discussão. Então, o nosso pecado, ele vai muito além de nós, não é só sobre nós. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós vemos aqui Davi gritando isso muito alto nesse salmo, falando verdadeiramente o quão danoso era o efeito daquilo que ele tinha feito. Mas o interessante é que esse salmo que traz toda essa história deprimente, triste, ele também tem uma segunda parte onde ele traz a restauração, onde ele traz o conserto. E como é que Davi nos ensina que isso pode ser reparado, que isso pode ser reconstruído, que essa história pode ser refeita? Davi demonstra isso através do arrependimento. A palavra de ordem aqui é arrependimento. Davi sofre em seu corpo, alma e espírito por causa desse pecado, e não é algo que é trazido somente por um sentimento de remorso, porque o remorso, ele só nos faz sentir a dor por causa da consequência do pecado, mas o arrependimento é o que Davi demonstra aqui, essa sensação de ser inadequado e essa vontade de ser diferente. Essa vontade de voltar a ser esse ser adequado, esse ser aprovado, esse ser a quem Deus tinha confiado uma missão e que ele tinha falhado. Então, a busca de Davi não é só para resolver os efeitos, as consequências do seu pecado. Davi queria transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas através dessa experiência. E como que isso se deu? Primeira coisa, ele reconhece
o seu pecado, e ele reconhece que o pecado era dele, e ele não tenta justificar-se, ele não tenta racionalizar, trazer uma razão para que isso acontecesse. Isso aconteceu porque existiam duas janelas abertas, a janela de Davi olhando e a mulher que estava banhando-se, né, com a janela aberta. Mas Davi, em momento algum, ele fala que a culpa é dessa mulher, como que ela faz uma coisa dessa? Ou ele diz, né, como muitas vezes a gente faz, joga a culpa para Deus. Como que Deus faz uma mulher tão linda e tão sedutora dessa? É para me provocar. Se Deus não tivesse feito isso, eu não teria pecado. Não, Davi, ele assume a sua responsabilidade. Ele olha para dentro de si, ele sabe que toda a responsabilidade pelo pecado provém do desejo do coração dele, provém da sua vaidade, não provém de ninguém, não é influência de ninguém, não é nada com ninguém, é somente ele. E muitas vezes a gente fica prolongando esse acerto, essa cura na nossa vida, justamente porque a gente fica olhando para quem culpar e quem que a gente acha que tem que resolver o problema que está em nós, que é nosso, que é o nosso olhar, que é uma mudança de pensamento, que tem a ver com uma mudança de direção. E se nós falhamos, Deus tem o momento onde ele nos dá a oportunidade do arrependimento. A palavra que é arrependimento. Davi parte da perspectiva de que ele não poderia mudar aquela situação se não fosse através do arrependimento, se não fosse através do voltar-se para Deus. E a pior coisa, irmãos, que pode acontecer com o indivíduo é quando ele não consegue ter esse sentimento de arrependimento, porque aí ele passa por um processo de desumanização, ele passa a ser indiferente, nada o afeta, o mundo tá caindo, desastres ao lado dele por coisas que ele tem feito e ele não se comove, ele não se compadece por causa disso. Então Davi, ele reconhece que pecou, ele reconhece que o que ele fez era reprovável, isso a gente lê no versículo 4. Ele diz que sabe que Deus deseja que venhamos trazer a verdade à tona no íntimo, versículo 6. Ele confessa a necessidade de ser limpo, que ele estava em meio à sujeira, e isso a gente vê também lá no texto de Isaías, quando o Senhor vai ter lá com Isaías, ele fala exatamente o que Davi está dizendo aqui, olha, eu estou inadequado, eu sou inadequado, eu vivo numa situação de imundície, de sujeira, e o que o Senhor faz? O Senhor o purifica. Então, o que Davi estava exprimindo aqui é que ele precisava ser purificado para voltar a ter a tal qualidade de vida. Então, ele o que? Ele se quebranta diante de Deus. Ele compor os mais lindos hinos, as mais belas melodias e harmonias, escrever lindos salmos, conquistar terras, tesouros, construir templo para a casa do Senhor, para o povo de Deus. Se ele não tivesse um coração mudado e transformado, que não era isso que agradava a Deus. Ele fala isso no versículo 16 e 17, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Então ele reconhece que não havia nada que ele pudesse fazer para reparar isso, que não fosse uma conversão, que não fosse uma mudança de direção, dar uma volta de 180 graus, passar para o outro lado. E esse quebrantamento, esse cair em si, arrepender-se, leva ele a uma nova
a uma nova ação de pedir que Deus criasse, a acionar o Criador sobre a vida dele, pedir que Deus criasse nele, né, esse coração puro, e trouxesse, renovasse sobre ele esse espírito reto. Ele se coloca diante de Deus, pedindo que Deus criasse nele, porque ele entendia que já não existia mais nele essa pureza, que o coração dele tinha sido completamente contaminado. E ele pede para o Deus que criou todas as coisas, viesse criar, viesse fazer uma nova coisa. Davi deseja fortemente recomeçar, limpar-se, e para isso ele entendia que Deus precisaria criar sobre ele esse coração puro. E aí eu me lembro daquela canção, né? Eu falei assim, Davi deveria ter cantado aquela canção, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Davi, ele pede essa experiência de uma nova criação, de um novo coração, de um novo ser, para que ele tivesse uma nova perspectiva, e pede que Deus crie algo novo, algo que era inexistente sobre a vida dele. E Davi, e o interessante, né? Muitas vezes a gente fica orando, Senhor, restaura o fulano, restaura o ciclano. Não, Davi fala, Senhor, cria em mim. Porque se eu estiver resolvido aqui, o Senhor, eu comigo, eu sei que eu vou fazer transbordar essa alegria da salvação, como ele diz no versículo 12, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. Então ele fala, cria em mim, Senhor, porque quando tiver em mim, o que eu posso resolver é o que está em mim, eu não posso resolver o que está no outro. Então eu preciso que seja em mim, Senhor. E ele fala que se Deus criasse nele e fosse perdido esse espírito do ser inadequado, a comunhão com Deus se restauraria, e ele poderia fazer com que essa experiência vivida por ele chegasse aos transgressores e eles pudessem se converter. Davi tinha anseio de ensinar, e não só de resolver os seus problemas. Ele tinha anseio de ensinar, de fazer com que as pessoas não precisassem passar. Nós muitas vezes, irmãos, pessoas que são mais maduras, mais experimentadas, às vezes vê a juventude passar por caminhos que você já passou e você sabe onde isso vai dar, e às vezes você aconselha, você fala, e aí, né, a pessoa fala, não, deixa eu viver a minha experiência. Tem coisas que você não precisa passar para saber que é ruim. O que Davi está dizendo aqui é, Senhor, cria em mim um espírito, né, reto, um coração puro, para que eu possa evitar que as pessoas cheguem nesse estado de tormento e de agonia que ele viveu. Então, a vontade de Davi não era só para si, era para, assim como o seu pecado afetou várias relações, ele queria que o bem-estar e essa qualidade de vida e esse estar em paz com seu espírito também envolvesse todas as suas relações. E ele fala no versículo 18, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Quando ele diz, faze o bem a Sião, ele está pedindo que Deus restaure as relações das pessoas a quem ele feriu em Jerusalém, porque ele tinha consciência de que esse pecado transcendeu a sua casa e a sua própria vida. E ele demonstra aqui, através desse salmo, que existe a possibilidade, a experiência que nós podemos viver
de restauração. E quando nós vivemos essa experiência de restauração, nós podemos alcançar essa qualidade de vida que tanto todos nós desejamos. E nós vivemos em um mundo, em um momento difícil, e sempre foi muito difícil, mas parece que os tempos de hoje têm sido mais difícil, porque nós vemos tantas notícias de pessoas tirando a própria vida porque não conseguem viver e conviver com esse estado de tormento e de agonia, irmãos. E Davi demonstra aqui, através desse salmo, que é possível viver esse processo de restauração. Ele demonstra que é possível voltar a ter comunhão com Deus. Ele fala no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós conhecemos a bênção sacerdotal que dizia que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Então Davi pede: Senhor, esconde o teu rosto do meu pecado e traz de volta a comunhão, e aí sim faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Então nós concluímos que o Salmo 51, ele é um salmo que mostra nada mais, nada menos do que a nossa humanidade. Todos nós, em algum momento da vida, tomamos decisões erradas em um grau maior ou menor e passamos a seguir uma estrada de desintegração. Mas nós podemos tomar um caminho diferente, o caminho da restauração. E aí eu te pergunto, que caminho você quer tomar hoje? Você quer continuar seguindo por esse caminho de desintegração, de deteriorar-se, de se perder, de perder a sua identidade, quem você é, o propósito da sua vida? Ou você quer seguir esse caminho da restauração? Aí eu proponho que você diga como disse Josué: eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. E você pode hoje fazer a sua escolha, você pode hoje fazer a escolha em andar pela estrada da cruz, pelo caminho da cruz, que nos leva à restauração, que nos traz essa qualidade de vida, porque restaura a comunhão e essa ruptura que o pecado causa em nossas relações e principalmente na nossa relação com Deus. E Davi, depois dessa restauração, ele passa a ser conhecido nada mais, nada menos como um homem segundo o coração de Deus. Então eu te pergunto, como que você quer ser reconhecido? Que legado você quer deixar? De uma pessoa que se perdeu e não teve coragem de voltar? Ou de uma pessoa que se humilhou, que se quebrantou diante de Deus, que pediu que o Senhor criasse um coração puro, voltou à sua essência e voltou para aquilo que Deus propõe para cada um de nós? Quer viver uma vida abundante, uma vida de qualidade. E por isso nós precisamos lutar contra o pecado, porque é ele que causa toda essa aflição e toda essa agonia. Você tem hoje a escolha, você tem hoje a oportunidade. Esse salmo vem para nós como uma oportunidade de repensarmos os nossos caminhos e entender se nós estamos descendo essa ladeira da desintegração ou se nós estamos, ainda que com algumas dificuldades, nos levantamos por esse caminho da restauração e do arrependimento. Eu tenho certeza que Deus, ele pode criar algo novo e um novo ser sobre a sua vida. Por isso, volte-se a ele. Busque incessantemente e volte a ter qualidade de vida, volte a viver. Amém?
Eu deixo você com essa palavra, com essa reflexão e quero orar rapidamente nesse momento para que Deus nos abençoe e nos erga a buscar por essas decisões certeiras. Amém? Senhor Pai querido, te agradeço, Deus, pelo seu amor. Te agradeço pela oportunidade de ouvir a tua voz e de deixar que o meu coração seja levado e apresentado a esse caminho do arrependimento, a esse caminho da restauração. Senhor, que todo aquele que estiver ouvindo essa palavra, estiver passando por um momento difícil, que o Senhor o encoraje nesse momento, que o Senhor traga, Deus, fortemente a tua voz sobre o seu coração, que ele não siga, Deus, por esse caminho de desafeto, de desarmonia, que não afeta somente a sua vida, mas afeta muito mais além daquilo que ele pensa. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura Sião, restaura Jerusalém, restaura as relações que nós quebramos por causa do nosso pecado. Traz-nos a paz de espírito, Senhor. Traz-nos, Senhor, uma relação reconstruída, a comunhão contigo, Deus. Eu peço, não só para minha casa, mas para todos aqueles que buscam verdadeiramente, porque a tua palavra nos disse que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Por isso nós contamos com essa verdade, Senhor. Não queremos nos apresentar diante de Ti como seres, Deus, que tem grandes feitos. Não queremos nos apresentar diante de Ti com soberba, mas em humildade pedimos, ensina-nos o caminho da restauração. Traz-nos de volta, Senhor. Seja qual foi o momento que nós nos perdemos, que hoje seja o tempo da restauração. Eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, eu confio, Senhor, no Seu perdão. E é sobre Ele que nós vivemos, é Ele que nós pedimos e assim seguiremos e prosseguiremos até chegar à perfeição, até chegar à estatura do varão perfeito, como diz a tua palavra, Senhor. Obrigada por este dia, obrigada pelos meus irmãos, obrigada pela minha igreja, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os nossos governantes, Senhor, toda a equipe de pesquisa, para que seja desenvolvido, Deus, rapidamente uma vacina ou um controle, algo que seja mais efetivo contra todas essas pragas que têm surgido e que têm nos deixado presos, Senhor, em nossos lares e distantes uns dos outros, Senhor. Eu confio no Teu poder e eu espero por Ele, e essa palavra veio como uma palavra de esperança para aquele que crê e para aquele que busca. Não há tempos difíceis demais que o Senhor não possa nos ajudar, e eu sei que a sua boa mão está sobre nós, e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre você, sua família e todos os seus. Eu amo você em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe. Amém?